Boa tarde, senhores. Com o caminhar do rumo que o nosso país está tendo, muito provavelmente em breve vamos estar precisando de uma forma segura de estarmos se comunicando. E eu vou apresentar para vocês hoje uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para essa finalidade, para caso se a situação aqui no nosso país piorar demais. Uma forma de e-mail anônimo, por assim dizer, para a gente estar utilizando. Me enviaram esse vídeo que é feito por esse cara chamado Ayed, que está bem inserido dentro dos assuntos hackers e está bem a par da situação dos ataques que estão acontecendo contra os órgãos públicos do governo. E neste vídeo ele explicou sobre o Yopmail, mostrou essa ferramenta da utilização de e-mails temporários e e-mails anônimos com a possibilidade de comunicação. E eu quero explorar um pouco mais como funciona essa ferramenta hoje com vocês. O site em questão é este daqui, é o Yopmail. Ele basicamente é uma ferramenta que disponibiliza e-mails temporários e anônimos para que qualquer um possa estar utilizando. Antes de estar falando da ferramenta propriamente dita, eu realizei algumas pesquisas a respeito do site para ver que tipo de informação eu encontrava aqui. Fazendo um scan pelo vírus total, 0 ameaças foram reconhecidas. Pelo relatório de transparência do Google, ele também aponta como um site confiável, onde nenhum tipo de vulnerabilidade ou nenhum tipo de incidente envolvendo o site foi registrado. Também fiz a pesquisa pelo sistema do site confiável, que é um sistema brasileiro mais voltado para saber se o site é um golpe ou não, e funciona muito mais com os sites do Brasil, né, do que um site internacional assim, mas ele trouxe algumas informações interessantes a respeito da plataforma do Yop. Por exemplo, ele mostrou que o site aparece como vários resultados de busca no Google, ou seja, existe uma recomendação positiva do site por parte do Google. Uma questão interessante é que o registro do site consta como mais de 20 anos. O domínio no qual ele está registrado é um domínio popular, ou seja, não é um domínio muito excluso ou muito usado para fins negativos. Ele trabalha com a tecnologia de HTTPS, ou seja, todas as informações que são comunicadas do nosso computador com o site e no caminho inverso do site com o nosso computador, elas são tratadas de forma criptografada, ou seja, um sniffer no meio da nossa conexão não conseguiria ler os pacotes que a gente está trafegando, então isso daqui é um ponto bastante importante. E o site também possui ativo um sistema de SSL que fecha grandes vulnerabilidades que possibilitam que o site possa ser invadido, então demonstra que o site tem uma certa preocupação com a segurança dele. Aparentemente, até esse momento, a minha pesquisa indica que o site em si não tem nada muito perigoso. Eu também levantei uma pesquisa a respeito do domínio yop.com para ver que tipo de informações que eu conseguia estar puxando dele. As informações mais interessantes que eu puxei aqui é que ele está sendo hospedado pela OVH, que é uma hospedagem de site bastante popular lá pro lado da Europa. Outra informação interessante é que o registro desse domínio consta desde 2004, o que corrobora com a informação do outro site que diz que o registro dele do domínio tem mais de 20 anos, então um ponto positivo também pela longevidade do site. E outra informação interessante é que o domínio do site está hospedado na França. Essa informação também vai ser um pouquinho mais interessante logo ali para frente. Também fiz pesquisa pelo site da HostGator, que basicamente trouxe as mesmas informações, ou seja, corroborando um pouco com as informações do outro site a respeito do domínio. Então parece que na parte do site ele está ok, e na parte de domínio ele também está ok. Fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei uma única menção na Wikipedia da França. Lembra que ali atrás eu falei que o domínio estava hospedado na França? Bem, na Wikipedia da França existe uma página curtinha explicando sobre o site do Yopmail e como ele funciona basicamente. Outra coisa interessante também é que se você vir aqui nessa parte de suporte Yopmail, né, para você estar fazendo uma doação para o site, ele direciona a gente para uma página do PayPal e direciona para uma conta que está no nome desse Frédéric Leroy, um nome francês também, corroborando com o domínio e com a página do Wikipedia. Fazendo uma pesquisa sobre esse nome, voltou bastante resultado de vários vídeos e várias matérias a respeito que carregam este nome, né? Mas em particular, vários deles apontam para esse perfil aqui de LinkedIn, desse cara que aparentemente é um professor francês. Fazendo uma busca pelo Google Escolar, eu encontrei esses resultados onde são artigos que têm citações do nome dele e quais os anos de publicação dele. Então dá pra gente ver que ele tem citações em publicações desde os anos 2099, bastante citações publicadas. Então, aparentemente, parece ser um professor bastante ativo na produção de conteúdo dele e bem popular para o meio acadêmico. Eu encontrei
no site dessa universidade, que eu não vou me atrever a dizer o nome, uma biografia sobre esse professor. Parece que ele é um professor que se formou em bioengenharia em 1998 e também teve um PhD em ciências biológicas aplicadas na universidade desse site aqui, onde ele atualmente é professor de ciência dos alimentos e biotecnologia. Ele também faz parte do departamento de bioengenharia, onde ele é presidente e ele está envolvido em um sistema de nutrição, sistemas agroalimentares sustentáveis, química alimentar, tecnologia dos alimentos, microbiologia e ecologia dos alimentos. Então ele aparentemente é um professor muito focado nessa área de bioengenharia alimentar e em estudos sobre o desenvolvimento sustentável de alimentação. Fazendo uma pesquisa pelo ChatGPT, perguntando quem é Frédéric Leroy, ele responde para mim falando que ele é um professor em ciências alimentares e biotecnologia da Universidade do Saïx, que eu abri agora há pouco, na Bélgica, que a sua pesquisa foca principalmente em alimentos de origem animal, particularmente no papel da carne e produtos lácteos na nutrição humana e sua importância histórica, cultural e ambiental. Além da sua pesquisa sobre alimentos, Leroy é conhecido por ser um crítico das tendências contemporâneas em torno de dietas baseadas em plantas e da demonização da carne em certas correntes de pensamento. Então, aparentemente, o trabalho desse professor Frédéric Leroy é muito focado na questão alimentícia, em resolver problemas de fome. Esse é um ponto interessante para essa plataforma do IOP estar direcionando doações para ele. Não sei se esse Frédéric Leroy é o responsável pelo sistema, o que não faz muito sentido. Um professor focado em biotecnologias e pesquisa sobre alimentos está mantendo um site de comunicação anônima via e-mail. Muito provavelmente o criador do site deve simpatizar com o trabalho do Frédéric e por isso está fazendo um direcionamento das doações para ele, por uma causa que ele talvez julgue interessante. A forma dele tá ajudando as pesquisas alimentícias e ainda assim mantendo anonimato do criador do site quando direciona as doações para ele. Esse é um ponto interessante para vocês terem em mente. Bom, agora de fato focando em como a plataforma funciona, essa daqui é a tela inicial dela e tudo que você precisa fazer é digitar neste campo a caixa de e-mail que você quer estar acessando. Você não precisa de nenhum tipo de registro, não existe senha para acessar nenhum dos e-mails, você precisa ter ciência disso, porque isso caracteriza com que os e-mails aqui sejam anônimos e não privados, uma vez que qualquer um pode ter acesso a qualquer tipo de e-mail. Então, se a gente vir até a caixa de e-mail e digitar teste, a gente vai estar entrando na caixa de e-mail referente ao teste@iopmail.com. E como você pode ver, é uma caixa de e-mail com vários e-mails que as pessoas muito provavelmente utilizam para fazer teste ou para receber informações, compartilhar conversas, dados, documentos, enfim, para qualquer tipo de fim que isso possa ter. Uma utilização muito comum que as pessoas dão para o Yelp Mail, pelo que eu percebi, são para usar eles em cadastro de sites duvidosos ou simplesmente cadastro de sites que você precisa só receber um número de confirmação, um link para você estar clicando, e você só precisa de um e-mail temporário só para fazer um acesso rápido ali, sem precisar expor os seus dados. Eles utilizam muito o Yelp Mail desta forma. Vale deixar frisado que as mensagens que são enviadas para este domínio do Yelp Mail, elas são armazenadas por no máximo 8 dias. Depois disso, elas são automaticamente excluídas. Então, é um e-mail temporário que mantém as informações ali somente por uma semana, não muito mais do que isso. Uma forma inteligente de estar usando esses e-mails para uma conversação um pouco mais anônima é você e a pessoa com quem você quer trocar essas mensagens criem e-mails que não são popularmente achados ou com nomes que não são muito óbvios, e dessa forma vocês conseguem manter uma conversa anônima com uma certa descrição de privacidade, visto que todos os e-mails são abertos sem nenhum tipo de senha. Se você gera um endereço de e-mail bastante complexo, muito provavelmente as pessoas não vão estar achando esse endereço de e-mail ou terão alguma certa dificuldade para encontrar ele. Uma opção que eu achei viável é utilizando um gerenciador de senhas seguras. Esses sites, programas, sistemas, seja lá qual for o que você pretende estar usando, são utilizados para criar chaves criptográficas longas para que você possa usar com um gerenciador de senha. Porém, isso daqui também funciona bastante bem quando utilizado em conjunto com o Yelp Mail. Tudo que vocês precisam fazer é configurar para que o número de caracteres máximos que seja utilizado seja 64, pois é a quantidade máxima que o Yelp Mail aceita, e você não utilize caracteres especiais, somente letras e números maiúsculas e minúsculas. Então, quando você gera uma senha dessa, vamos deixar ela salva aqui
aqui que eu vou mostrar mais pra frente. Quando você gera uma senha dessa, muito provavelmente alguém tentando na sorte encontrar este e-mail não vai conseguir testar essa combinação. E você pode estar utilizando ela como combinação para abrir uma caixa de e-mail segura. Pode ver que aqui a gente está com a caixa de e-mail aberta da combinação da chave que a gente abriu. Então, quando você quer estabelecer uma conversa segura com duas pessoas, você e a outra pessoa podem estar gerando chaves dessas e vocês utilizam elas para estar trocando mensagens. Aqui, como exemplo de teste, eu vou encaminhar uma mensagem para mim mesmo. Então a gente clica aqui no lapisinho para escrever uma nova mensagem, ele vai estar automaticamente preenchendo o remetente, né, que é a caixa de e-mail da qual esse e-mail está sendo enviado. A gente adiciona aqui para qual endereço que ele vai estar sendo enviado, a gente preenche aqui o corpo do e-mail e envia a mensagem. Uma vez que a mensagem foi enviada, como a gente enviou para nós mesmos, a gente pode estar atualizando ela e a mensagem chegou na própria caixa de e-mail que a gente está utilizando aqui como teste. Vale salientar que, por medida de segurança, para o Yopmail não ser flagrado como um sistema de spam, um sistema mal intencionado, a plataforma Yopmail impede que e-mails da plataforma sejam enviados para fora dela. Então você não pode, a partir do Yopmail, enviar uma mensagem para um Hotmail, para um Gmail, para um Yahoo Mail. Você não consegue. Você só consegue enviar mensagens para outros endereços @Yop, ou seja, que fazem parte do mesmo domínio. Mas para receber e-mails, você pode receber de fontes externas. Vale deixar isso bem frisado. Outra possibilidade que o Yopmail fornece para a gente é também a capacidade de estar utilizando alias para transmitir as mensagens. Alias nada mais são do que endereços que interceptam o e-mail que está sendo enviado e direcionam para uma outra caixa postal. Explicando a muito grosso modo, muito feiamente, é dessa forma que funciona. Então, quando você abre a caixa de e-mail, ele dá qualquer alias relacionado a este e-mail que ele criou. No caso, é este e-mail aqui. A gente pode estar copiando esse alias e estar salvando ele. Então, todas as mensagens que forem direcionadas para este endereço, que forem enviadas para este endereço, elas são interceptadas e são redirecionadas para este endereço aqui completo. É uma forma de você estar camuflando qual endereço de e-mail você vai estar usando. Por que isso é interessante? Porque você, enviando e-mails através do alias e respondendo através do alias, você acaba por proteger o seu endereço padrão, que também é o endereço que é utilizado para acessar aquela caixa de e-mail. Então vamos fazer um teste aqui, abrindo a caixa de e-mail de teste, vamos enviar uma nova mensagem dessa teste@Yop para o endereço que a gente havia criado lá. Então, se a gente envia a mensagem utilizando o endereço padrão que a gente criou, envia a mensagem, o endereço de retorno fica registrado como sendo o do teste. Pode ver que aqui, quando a gente abre o e-mail, a gente tem o endereço de qual foi recebida a mensagem. Mas, quando a gente disponibiliza o alias e faz o envio de mensagens através do alias, ele fica oculto dessa forma. Então, vamos supor que você vai receber um e-mail de alguém, você combinou com a sua outra ponta que vai trocar mensagens e que vocês vão se comunicar através do alias. Então, você fornece o endereço alias referente à caixa de e-mail que você vai estar utilizando e ele vai enviar a mensagem para o alias. Vamos colocar aqui teste alias e fazer o envio dessa mensagem aqui. E quando a gente entra na outra caixa de e-mail, pode ver que nós recebemos o e-mail da mesma forma, mesmo ele sendo direcionado pelo alias, a gente recebeu ele na caixa padrão que a gente havia criado. Então, novamente falando, o nosso e-mail ficou oculto. A forma de acessar essa caixa de e-mail aqui ficou oculta. E quando a gente utiliza a opção de responder o e-mail direto pelo reply aqui, a gente preenche o e-mail e faz o envio dele, o remetente que recebe esse e-mail também recebe como o endereço sendo o endereço do qual ele enviou. Pode ver que tanto o endereço quanto no corpo do e-mail também ficou eles. Ou seja, o e-mail que a gente utilizou para criar aquela caixa ficou totalmente oculto. Então, mesmo que ele queira acessar a sua caixa para ver com quais mensagens você está trocando, com quem mais você está falando, ele não vai conseguir a partir do alias. Pois se ele tentar somente com alias, o Yopmail informa que você não pode usar como input a caixa de alias para acessar os e-mails. Você precisa do endereço original da qual aquele alias pertence para estar podendo acessando as mensagens que foram ali enviadas. Então, é uma certa forma que você pode estar utilizando para estabelecer uma comunicação de dois
dois pontos, entre duas pessoas, de forma a manter uma certa camada de privacidade. Por mais que a caixa de e-mail em si não precise de senha para ser acessada e ela está completamente exposta para a internet, você aproveita um pouquinho dessa técnica de embaralhamento e de camuflagem atrás do orelhas para estar ganhando um certo grauzinho de privacidade. Mas tenha sempre em mente, os e-mails trocados pelo Yopmail, eles são anônimos. Você não precisa de nenhum tipo de identificação para utilizar o site, nem registro, nem senha, nem nada. Mas eles não são privados, uma vez que se você tiver o endereço da caixa de e-mail, ou qualquer pessoa tiver esse endereço, ele pode estar acessando e verificando todas as mensagens que lhe são transmitidas. Eu espero de coração que essa ferramenta possa vir a ser útil para vocês em caso de necessidade, em caso de a situação no país ficar meio incontrolável e todos os veículos de comunicação, aplicativos estarem sendo monitorados. Essa é uma possibilidade que vale a pena vocês conhecerem e vocês terem salvo no favoritos de um computador para estar utilizando para conseguir manter um canal de comunicação aberto. Eu sinceramente não sei dizer qual é o rumo que o nosso país vai estar tomando daqui para frente, mas pelos indícios que nós temos, estamos caminhando para uma situação extremamente autoritária e muito provavelmente um cancelamento gradual das nossas liberdades. Estamos vendo isso acontecendo em vários aspectos, seja na parte financeira, onde o nosso dinheiro está sendo controlado, seja na parte de redes sociais, onde está sendo amplamente monitorado aquilo que a gente fala. E se as coisas continuarem seguindo essa direção, ferramentas como essa vão ser extremamente úteis. E por mais que vocês possam não vir a utilizar hoje, o simples fato de vocês conhecerem ela, ou saberem da possibilidade de existir uma ferramenta dessa, pode deixar vocês um pouco mais preparados para uma situação de desastre ou numa situação catastrófica de controle. Espero de coração que isso possa ser útil para vocês. Como eu sempre digo no final de todos os vídeos, nós devemos sempre esperar pelo melhor das coisas e das situações, mas devemos sempre estar preparado para o pior. No mais, era isso que eu tinha para tratar por esse vídeo. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro.